Roda de Conversa está de volta para continuarmos o debate sobre os desafios e as estratégias na alfabetização na educação básica. Os nossos convidados são os professores Arthur Gomes de Moraes, Antônio Gomes Batista e Magda Becker Soares. Em 2012, o Estado de Minas Gerais alcançou o melhor resultado do país no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, do Ministério da Educação, nos anos iniciais. Esse resultado foi possível, de acordo com a própria Secretaria de Educação, graças a um programa realizado pela própria Secretaria. Aliás, dois programas, o ProAlfa, que é um programa de avaliação da alfabetização, e o PIP, o Programa de Intervenção Pedagógica. Através desses dois programas, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais identifica, por um lado, os níveis de aprendizagem dos alunos e realiza um trabalho permanente de visitas e acompanhamento das escolas públicas. E os resultados já são visíveis. Nós vamos agora acompanhar uma matéria que tenta explicar um pouco esse modelo em que você avalia e intervém para, enfim, promover o desenvolvimento da educação básica. Garantir que as crianças aprendam a ler e escrever é uma tarefa que depende da escola, da família e de políticas públicas. Em Minas Gerais, o nível de alfabetização dos estudantes é medido pelo ProAlfa. A partir da criação do ensino fundamental de 9 anos, foi necessário criar uma política que pudesse aferir a qualidade de educação ofertada a essas crianças. Com isso foi criado em 2006 o ProAlfa, que é o Programa de Avaliação de Alfabetização, para que a Secretaria pudesse, a partir dos resultados, definir políticas públicas mais assertivas, otimizar melhor os recursos públicos e como também buscar a promoção da equidade no estado de Minas Gerais. O diagnóstico é importante para verificar a qualidade do ensino e direcionar as intervenções pedagógicas. A Secretaria, a partir de 2007, com os resultados do diagnóstico do ProAlfa, ela criou o slogan "Toda criança lendo e escrevendo até os 8 anos de idade". E para a gente cumprir esta meta, foi criado o Programa de Intervenção Pedagógica, que a gente chama de PIP, Alfabetização no Tempo Certo. Um trabalho que envolve toda a comunidade escolar. Todo o nosso trabalho é de formar os professores, orientá-los em como ajudar o aluno a consolidar aquelas capacidades não consolidadas, e isso nós fazemos através de cursos frequentes, fazemos através de reuniões nas escolas. Nós entramos nas salas de aula para assistir e ver o trabalho do professor, damos o feedback para o professor e, além de termos desenvolvido todo um conjunto de materiais didático-pedagógicos de orientação, os guias do alfabetizador, as matrizes curriculares dos anos iniciais, os cadernos também que a Secretaria, em parceria com o SEALH, desenvolveu, enfim, tem todo um conjunto de ações que levam o professor a ter o nosso apoio, o apoio das equipes regionais, para que ele consiga garantir a aprendizagem da alfabetização a todos os nossos alunos no tempo certo. Ok, então quer dizer, isso me dá um gancho para uma questão que nós estávamos discutindo, quer dizer, a formação desse professor, além do papel das próprias secretarias, da formação continuada, do apoio político-pedagógico, a formação para esse professor ainda na graduação dele. Não é um desafio trivial que nós estamos falando disso aí, não é? Ah, professora Magda. Começa que a formação inicial dos que alfabetizam e das que alfabetizam, eu diria que é precária, porque os alfabetizadores estão sendo formados nos cursos de pedagogia. E o currículo dos cursos de pedagogia dá um lugar muito pequeno para a formação específica do alfabetizador, que é uma formação bastante complexa, porque a pessoa que vai alfabetizar tem que entender como é que a criança aprende a língua escrita. Para saber como é que a criança aprende a língua escrita, a alfabetizadora tem que, primeiro, conhecer o processo cognitivo dessa aprendizagem, tem que conhecer o processo linguístico dessa aprendizagem, porque a aprendizagem de linguística, a aprendizagem da língua escrita é uma aprendizagem muito complexa, porque a criança tem que entender como é que a língua oral, que ela fala desde pequena, né,
se transforma naqueles risquinhos materializa que estão no papel, ali, né? né? Aqueles riscos Que mágica é essa, né? Então, é um trabalho muito grande que se exige da criança para fazer essa representação, que é um trabalho de representação. Começa que ela, quando fala, ela não presta atenção nos sons daquilo que ela fala. Ela presta atenção no significado daquilo que ela fala. Toda professora de educação infantil tem uma boa experiência disso quando quer trabalhar com palavras que começam igual, por exemplo. Aí pede a criança uma palavra que começa igual a maçã. Presta atenção, maçã. E eu, quando faço isso com as crianças, eu falo igual meu nome, ó, Magda, maçã. Então, me fala uma palavra que também começa com ma. Aí ela fala assim, abacaxi, banana, laranja. Porque é natural. Ela está pensando na maçã, ela não está pensando nos sons. Quando ela vai aprender a escrever, ela tem que registrar o som e não a coisa sobre a qual se está falando. Esse é o grande salto no processo de aprendizagem da língua escrita. É a criança descobrir que quando se escreve, se registra o som de forma arbitrária, porque nada leva a que um M e um A, né, uma cerquinha, uma bolinha, vão representar mar. Né? Então, é difícil para a criança essa transição. Daí a importância que hoje ainda se dá pouca importância à consciência fonológica. Todo mundo fala, consciência fonológica, isso é metafônico, não tem nada a ver uma coisa com outra. Consciência fonológica é a criança conseguir voltar a sua atenção para o som da língua. E se faz isso de forma lúdica, trabalhando com rimas, com palavras que começam igual, de modo que a criança volte a sua atenção para o som, para que aí ela possa entender que quando você escreve o som e não a coisa sobre a qual você está falando. Né? Isso é o que se deve fazer na educação infantil. É o momento certo de fazer isso, de desenvolver essa consciência fonológica da criança. Se não for feito, porque a criança não passou pela educação infantil, tem de ser feito aos 6 anos, no primeiro ano. Né? Porque sem isso, eu tenho a experiência de muita criança considerada como com dificuldade de aprendizagem na alfabetização, e quando você vai examinar o caso, você vê que basicamente ela não descobriu que quando se escreve se registra o som. E ainda depois se quer mais, né? Que esse som não é a palavra, esse som é o fonema. Né? Que é alguma coisa que é impronunciável, embora o pessoal do metafônico ache que seja pronunciável, mas não é, linguisticamente não é pronunciável. Então a criança tem que descobrir isso também. Né? Daí que ela passa primeiro por uma fase silábica, que ela põe uma letra para cada sílaba, e a partir do silábico é que ela vai descobrir que não ali é outra coisa, né? E ela chega ao fonema. Então, é um processo, veja como é que, em termos de formação do professor, o professor tem que ter essa base fonológica. Além de outras, né, Marcos? Além de outras. Porque ainda tem o processo de leitura, ainda não, tem o processo porque isso de escrita, de produção nesse de momento texto. de a criança descobrir o que a gente chama o princípio alfabético, ou seja, que quando se escreve o som, e se escreve representando cada fonema por uma letra, ou por um grafema. Né? Agora, além disso, ela tem que saber como é que ela lê. Ela junta isso e lê, ela junta isso e escreve palavras, e depois frases, e textos, e lê textos. Né? Agora, é um processo cognitivamente, linguisticamente, fonologicamente, muito complexo. Uma formação que não tem sido dada às alfabetizadoras. Então, elas acertam muito, mas elas acertam por intuição. Por intuição, né? E sem saber como organizar isso de forma sistemática, sequente. Bom, sem considerar que, além disso, a professora ali estava contando história, ela tem que saber também como é que você trabalha com o gênero conto, com o gênero poesia, né? Para que a criança aprenda a compreender, interpretar. Com crianças que vivem num determinado contexto social. Exato. Né? Que é preciso muito conhecer. Complexo. Eu acho que a gente não. Eu não estou. Aí abdicando da tarefa. Aí vem a ortografia, né? Que é o nosso grande sábio na área. Porque depois que ela aprende o princípio alfabético, ela ainda tem que aprender
como é que você usa esse princípio de Exato. maneira ortográfica. Eu acho isso que que você isso ia falar? Eu posso começar por aí, eu vou retomar a partir daí. Eu acho que, falando de algo que já foi posto aqui hoje, quando se pensa num ciclo de 3 anos, até os 8 anos, no final, a partir do 2º ano, essa criança já está começando a aprender ortografia. Sobretudo no 3º ano, a expectativa é que ela já vá aprendendo quando é que usa R ou RR, G ou GU. Isso não é uma tarefa que se esgote no 3º ano. Sim, A claro. gente tem, até hoje, como adultos letradíssimos, direito a ter dúvida ortográfica. Dicionário está aí. Mas não todos, né, Não, Arthur? calma. Isso O tem que que deixar tem claro, regra, o que é objeto de compreensão, tem que ser dado conta cedo. Eu acho, então, que a gente precisa ter clareza. Se a escola alfabetiza bem, ela consegue que lá, aos 8 anos, as crianças saiam lendo, produzindo textos, com erros ortográficos, mas já tendo superado alguns. Ela interpreta também ou não? Aí ela já está interpretando também? Sim, Também, claro. também. Na educação infantil, ela Já já faz interpreta a história que a professora Quando a lê. criança ouve uma história e ela é posta para pensar sobre a história, responder coisas, ela já está exercitando o que é a compreensão leitura. Então, isso não inicia quando a criança consegue sozinha ler textos, não é? Entendi. A gente tem que, então, pensar, se faz um bom trabalho até o 3º ano, no 4º e 5º ano, há muito o que fazer. Eu vou começar não pela ortografia para não privilegiá-la, tá certo? Para não dizerem que eu sou obcecado por ortografia. A criança veio desenvolvendo a compreensão de leitura desde a educação infantil, mas há várias estratégias de compreensão de leitura que são complexas e ela precisa exercitá-las com os gêneros mais variados. Então, vai numa espiral, repetindo e conhecendo novos gêneros e praticando. O que é inferir, o que é descobrir relação causa e efeito, o que é localizar informação explícita num texto. Num classificado é diferente de num relatório ou numa reportagem, né? E a capacidade de produzir textos, ela tem que ser, enfim, obsessivamente tratada pela escola durante toda a escolarização básica, toda a educação básica. Acho que o 4º e o 5º ano são fundamentais para a criança avançar muito na capacidade de produzir textos. E aí continuar o aprendizado da ortografia, né? Não dissociá-lo de uma coisa mais ampla que é essa capacidade de escrever textos com finalidades. Mas eu ia voltar para o que Magda colocou da formação inicial. Eu acho que é uma tarefa muito complexa. As nossas faculdades de educação, na sua maioria, precisam tratar mais seriamente a formação do alfabetizador. Eu acho que o caso da UFMG, o caso da UFPE, são exceções, porque a gente tem já uma tradição de investir, de pesquisar na área de alfabetização, mas a gente vê muitas faculdades que não têm esse investimento. E o sujeito está habilitado a ser alfabetizador, saindo com um diploma de pedagogo dali, né? Eu acho que não há remédio na formação inicial. As redes públicas têm que assumir a formação continuada do alfabetizador. A experiência que a gente viu há pouco mostra uma coisa que me parece muito bonita. É preciso a gente, cada vez mais, lutar para que, dentro do que são redes estaduais e municipais, os alfabetizadores tenham um espaço de formação própria, especializadíssima. É para ser alfabetizador, certo? É investimento público. Eu brinco dizendo que o que se tem chamado de formação continuada é pontual e esporádica. Não se poderia usar essa palavra ao se faz, sabe? É preciso ser algo... Soluços, né? São soluços. Uma socialização de atividade no início de cada semestre. Isso não é continuado. Acho que é preciso estar junto do professor. Não só estudando teorias, mas discutindo como fazer. O miudinho da sala de aula. O cotidiano ali, da sala, conhecendo os alunos. alunos. Atividades, como é que eu trato esse aluno que ainda não descobriu que a escrita trata dos sons. Não é? É isso que a formação continuada, como política pública, tem que assegurar, porque a formação inicial não vai dar conta de tudo, não. Não pode contar com ela, não. Professor? Não, acho que é isso mesmo. É isso mesmo, né? Cada vez mais a universidade precisa assumir para si a tarefa da formação de professores. Nos últimos anos ela se expandiu muito, a universidade pública, né? Porque as universidades privadas elas têm sido o grande celeiro de formação de professores, infelizmente. Mas as universidades públicas precisam estar cada vez mais conscientes de que é uma tarefa importante
delas, não apenas a pesquisa, mas também a formação de professores. Elas precisam dar o tom dessa formação e assumirem que, embora a pesquisa seja um elemento fundamental eu sou um dos que acreditam ainda que aquele ideal da pesquisa, Aquele tripé, da dissociabilidade entre pesquisa, extensão e ensino é algo a ser perseguido. Faz bem à saúde. É um ideal de base da universidade. Bom, infelizmente, o nosso tempo já vai se... O tema não se esgota, né? Mas o tempo, esse é finito, né? O nosso programa vai ficando por aqui. Obrigado pela participação de vocês que nos assistem, né? E lembrando que o Roda de Conversa ele é veiculado pelo canal Minas Saúde. Ele vai ao ar todas as segundas-feiras em 2 horários, anote aí, às 11h30 e às 17h30, com reprises às quartas-feiras, às 11h30 e 18 horas. E quem quiser pode participar do nosso programa enviando suas dúvidas, sugestões, críticas. O nosso e-mail é magistra.rodadeconversa@educação.mg.gov.br. Ou então você também pode participar pelo telefone. O DDD é o 31, é o 3379-8289. E participe também por meio das nossas redes sociais. Anote aí o endereço. facebook.com/educaçãominas e twitter.com/educaçãomg. Lembrando, sem a cedilha e sem o tio. E a gente vai ficando por aqui. Grande abraço, muito obrigado e até o próximo Roda de Conversa.